Olá, meu nome é Isadora Matos e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informações e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pegue uma xícara de café ou de chá, separa o lencinho e vamos conversar. Podcast Vale Lutar. Aqui, morte, morrer e luto são assuntos naturais. Você já ouviu falar sobre cuidados paliativos? Hoje o nosso assunto será um pouco sobre a breve história do que significa essa forma de cuidar. Por muitas vezes nós presenciamos ou até mesmo temos em nossa família alguém que precise de um cuidado mais de perto devido a uma doença que cause muitas limitações, que seja crônica e até mesmo que ameace a vida dessa pessoa. Diante desse contexto de fragilidade da vida e de cronicidade de uma doença, é aí que entra os cuidados paliativos. Cuidados paliativos é uma forma de cuidar que tem na filosofia paliativista uma história bem antiga, mas uma prática que se torna cada vez mais conhecida, ainda muito atual. A história dos cuidados paliativos começa lá na antiguidade, quando ainda nas antigas hospedarias era comum receber pessoas moribundas, ou seja, em processo de morte, mulheres grávidas e qualquer outra pessoa que estivesse numa situação de vulnerabilidade e necessitava de cuidado. Portanto, o berço dos cuidados paliativos vem desse movimento hóspice de hospedarias, onde o objetivo era cuidar da pessoa e não apenas de sua doença, de sua condição de fragilidade naquele momento. Uma outra curiosidade bem importante para nos ajudar a entender mais sobre cuidados paliativos é a origem da sua palavra paliativo, que vem de pálio. Pálio significa manto, um manto protetor, que os antigos cavaleiros usavam para se proteger das intempéries, das tempestades daquele momento. Então, ao falar de cuidados paliativos, associe a um cuidado protetor, a um cuidado que vai te abarcar por completo em todas as suas dimensões de dor. Diante desse entendimento de que cuidados paliativos, ao contrário do que muitas vezes nós ouvimos falar na nossa sociedade, de associar apenas com o fim de vida ou com a morte, você está vendo que o cuidado paliativo está associado à qualidade de vida e, consequentemente, essa qualidade de vida, enquanto vida houver, vai propiciar também um cuidado de morte, um cuidado no processo também de morrer dessa pessoa, para que ela não tenha dores, não apenas as dores físicas e outros sintomas desagradáveis do adoecimento, mas também a dor emocional, a dor social, a dor espiritual. Sendo assim, cuidados paliativos têm como objetivo propiciar qualidade de vida para os pacientes e também para os seus familiares. Com base nisso, nós podemos citar os princípios que regem a filosofia paliativista, que vai te ajudar a entender ainda mais sobre como esse cuidado é oferecido e deve acontecer. Cuidado paliativo é um direito de toda pessoa. Fornecer alívio para a dor e outros sintomas estressantes é um dos princípios que deve ser observados com
muita cautela e cuidado. Ao cuidar da dor física, nós estaremos abrindo espaço para que outras dores também sejam cuidadas nesse processo de adoecimento, nesse processo de vida. Também devemos reafirmar a vida e a morte como processos naturais. Então, os cuidados paliativos não são direcionados apenas para a morte, apenas para o momento final de vida. Pelo contrário, não deve apressar nem adiar essa morte, mas cuidar da vida enquanto vida houver e também propiciar um processo de vida o mais sereno possível. Diante desse caminho de adoecimento, você que passa ou já passou por uma experiência, muitas perdas acontecem. E é por isso que integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais a esse aspecto clínico do cuidado, não só do paciente, mas também da família, é essencial. Trabalhar o luto, não apenas o luto após a morte, mas também o luto antecipatório que acompanha todo esse caminho de adoecimento, né? Esse caminho de tratamento para essa doença e para essa pessoa. E quando nós falamos de cuidado com o familiar, uma equipe de cuidados paliativos deve oferecer esse sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença, a lidar com as mudanças que essa doença vai propiciar na dinâmica familiar, no seu próprio ambiente, nos papéis sociais que vão passar a mudar diante disso. Também é necessário oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais ativamente quanto possível até o momento da sua morte. Cuidados paliativos é sobre vida, mas é sobre a vida com qualidade, com dignidade, com o respeito à autonomia das pessoas até o momento de sua morte. E para garantir esse cuidado é necessário uma abordagem interdisciplinar que possa acessar todas as necessidades, não apenas clínicas, mas também psicossociais dos pacientes e das famílias, com o adicional, ou seja, incluir o aconselhamento e suporte ao luto. Diante disso que você conheceu hoje um pouco mais, né, da história de cuidados paliativos de uma forma breve, que nós vamos explorar ainda mais nos outros episódios desse mês, e na filosofia paliativista e para quem é destinado, reflita para si mesmo. Por que não aceitar um cuidado desse? E quando eu digo aceitar, é também você fazer valer o seu direito. É você chegar ali no hospital, no momento em que você reconheça que aquela doença é ameaçadora de vida, é uma doença crônica, é uma doença que vai se estender, né, ao longo da vida, que vai necessitar de tratamentos esses não só com o objetivo de cura, mas de controle de sintoma e de avanço de doença, você pode solicitar esse seu cuidado. Isso é um direito seu. E para conhecer um pouco mais, eu vou deixar a sugestão de leitura da resolução número 41 de outubro de 2018. Essa resolução fala da implementação dos cuidados paliativos no âmbito do SUS e do quanto isso tem que ser feito valer a pena por nós, pessoas e usuários desse sistema. Te vejo nos próximos episódios do podcast. Forte abraço!